Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra especial de Deus para o seu coração, maravilhosa. Fique comigo nessa palavra, uma palavra maravilhosa, onde você já deve ter lido esse versículo, conhece esse versículo. Talvez você cita muito esse versículo. Eu vejo normalmente os irmãos falando sobre esse versículo quando a gente fala de promessa. Esse versículo é um dos versículos chave da Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, ou seja, aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Eu quero dizer que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te separou, que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos fez ovelha do seu pasto, como o salmista Davi disse: leva minhas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então o Senhor está dizendo que estou plenamente certo, o apóstolo Paulo fala com aquela igreja. Por que Paulo fala assim com a igreja de Filipenses? Por que ele diz dessa forma com essa igreja? Se você for prestar atenção, quando Paulo fala de promessa, no versículo de número 6, eu vou ler o 3 para vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Recorda o quê? O que Paulo recordava dessa igreja? Das obras, do amor, da cooperação para ajudar as outras igrejas, os irmãos, fazendo sempre com alegria. Fazendo o que com alegria? Súplica por todos vós, sempre com alegria. Paulo estava orando por aqueles irmãos. Em todas as minhas orações, em todas as orações, Paulo, ele lembrava daquela igreja. Você, nas suas orações, você lembra de alguém, sempre de orar por uma pessoa? Sempre aquele filho, o marido, a esposa, o trabalho, aquele parente, aquele irmão, o seu pastor, o seu irmão, o seu amigo, né? Seu colega de trabalho, orar pelo patrão. Você lembra de orar? Aí Paulo vai dizer, pela vossa cooperação no Evangelho. Essa igreja ela é uma igreja que cooperava com o Evangelho de Jesus Cristo. Desde o primeiro dia até agora, ou seja, esses irmãos, Deus fez uma obra tão maravilhosa, tão especial, que eles cooperavam com a obra de Deus, desde quando Paulo começou a obra naquele lugar, até o dia de hoje, no momento atual que Paulo está falando, que os irmãos vinham fazendo uma boa obra para o Senhor, já há muito tempo. Então Paulo disse, estou plenamente certo, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Aquele que prometeu a promessa vai cumprir a promessa. Ei, Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na sua vida. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não pode passar. A palavra de Deus vai se cumprir. Esse versículo fala do processo pelo qual somos feitos, ao qual nós passamos pelo processo do Senhor Jesus, para nós sermos feitos à semelhança do Senhor Jesus. Nós passamos por um processo. Então ele diz, aquele que começou, houve uma iniciativa, hoje houve um começo, um trabalhar de Deus, mas ele aperfeiçoará, ele prometeu, ele cumprirá, ele agirá na sua vida. Eu gosto muito desse versículo de Gálatas 3:3, que diz, vós sois tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem acabar pela carne. Ou seja, a igreja de Filipe era a igreja que começou no Espírito e permanecia no Espírito. A igreja de Gálatas, vemos uma diferença da carta Filipense aos irmãos Gálatas, onde está Gálatas, Efésios e depois Filipenses. Os irmãos Filipenses, Paulo ele repreende os irmãos, dizendo, vocês começaram no Espírito e terminam na carne, igualmente Salomão começou com sabedoria, começou tão bem, construiu o templo, mas no final foi trágico, foi muito triste. Mas os irmãos de Filipenses, Paulo está dizendo que eles começaram
Paulo está dizendo para eles que, no versículo 5, pelo a cooperação do evangelho desde o princípio até agora, aqueles irmãos permaneciam cooperando com a obra de Deus. Você tem feito isso, cooperado com a obra de Deus? Não tem deixado nada mudar, mas tem permanecido a sua essência no evangelho do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, o Senhor Jesus, ele continua a trabalhar na minha e na sua vida através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus, ele continua trabalhando na sua vida. O Espírito Santo de Deus é ele que vai operando, é ele que vai agindo, é ele que vai moldando. A obra de Deus é realizada em nós hoje. Observe, Deus Pai, Velho Testamento, Deus Filho, no Novo Testamento, e agora é o momento do Espírito Santo. Não haverá a quarta geração, a quarta pessoa, não, o quarto tempo, não. Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus disse, eu vou subir ao céu e vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que justifica, que capacita, que transforma, que liberta o homem, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo de Deus realiza a sua obra em nós, através do Espírito Santo, nos santificando. O que é santificar, pastor? É a gente ser separado. Então a obra de Deus, ela é realizada em nós. As promessas de Deus é cumprida em nós. Aonde diz a palavra que essa obra, em esse versículo, eu gosto muito, como Coríntios 1:8, diz, o qual vos confirmará até o fim. O qual vos confirmará até o fim. Se você observar comigo o versículo 6, estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Ele começou e ele vai completar. Eu não sei como é que está a sua vida. Quem sabe você diz, minha vida está uma luta, está uma guerra. Olha, eu estou passando momentos difíceis ou momentos bons. Não importa, Deus, ele vai completar a obra que ele tem na sua vida. Amém? Deus, eu já estou profetizando, sou profeta de Deus para a sua vida, dizendo que Deus vai completar a obra na vida do seu filho, da sua filha. Deus vai completar a obra no teu casamento, vai completar a obra nessa empresa, nos seus negócios. Deus vai completar, ele vai fazer o que lhe apraz, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma perfeição. Eu acredito, o que a palavra de Deus quer nos dizer, na verdade, é que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa vida espiritual, sentimental, emocional, em todas as áreas. Deus está nos preparando para algo grande. As lutas que nós passamos é uma preparação de Deus. O começo da vida do ministério de José, quando Deus faz a promessa, foi trágico, foi separação dos irmãos, da família, desejo de matar o próprio irmão, os irmãos tiveram, houve briga, houve desunião, houve separação, mas no final deu tudo certo, porque o Deus que começou dando um sonho é o Deus que finaliza com uma finalização extraordinária, maravilhosa, José se tornando o governador do Egito. E aqui se aplica para nós, que Deus, ele diz, no mundo tereis aflição, mas no final vai ser de muita glória e seremos irrepreensíveis até o dia do Senhor. Deus estará trabalhando e nós buscando essa santificação, essa perfeição, não com você, não que talvez... eu acredito que Paulo alcançou, apesar que ele disse que não. Ele disse, eu sou o maior pecador de todos. Mas Paulo alcançou um nível espiritual muito grande, muito extraordinário. Eu acredito que sim. Deus não é como os homens. Deus não é como os homens. Deus é imutável. Ele não faz nada pela metade. Ele começou, ele vai terminar. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não faz as coisas, começa e termina. O homem é bom em começar, mas não termina. Nós temos que começar e terminar. E esse é o trabalho. Deus trabalha assim. Tudo que Deus começa, ele termina. Ele tem um propósito que ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Ninguém é capaz de frustrar os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para você. Eu amo esse versículo. E você vai dizer, qual o versículo que o senhor não ama, pastor? Normalmente eu estava com um amigo, um grande irmão do coração. A Bíblia vai dizer que é irmão mais chegado, amigo mais chegado que o irmão. Ele disse,
almoçando, e eu disse, que comida maravilhosa. Aí falou para a esposa, disse, ô Gil, qual a comida que o pastor Gilberto não gosta? A gente que é missionário, irmão, a gente dá glória a Deus por tudo, não é verdade? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus vai cumprir. Fala comigo. Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida. Abra a sua Bíblia, pausa e abre. Jó 42:2. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é fiel à sua palavra, a qual ele garante que as promessas dele vão se cumprir. Persevere, porque as obras do Senhor será concretizada na vida dos seus filhos. Você pode dizer um amém? Glória a Jesus. Cadê meu Pai? Então, a palavra diz que o que começou há de completar. Ele há de completar, ele há de fazer. Ele completou na vida de José, ele completou na vida de Abraão. Lembra de Abraão? Ele fez a promessa, completou no final, deu tudo certo. Fala para você mesmo, diga assim, ó, já deu tudo certo. Diga, eu posso não entender agora, mas eu não preciso entender, eu só preciso crer. Olha o que vai passando aqui, ó. Uma menina linda, maravilhosa. Olha, minha gatinha. Dá um beijo no pai, meu amor. Eu te amo. Te amo. Ei, olha aqui, eu tava onde mesmo? Voltando. Ele há de completar. Completou na vida de Abraão. Prometeu filho, deu filho. José prometeu o governo, deu. Deus completou a promessa. Abraão, José, a promessa de Deus na vida de Ana, a promessa de Deus na vida de Israel, né? A terra prometida que ele prometeu, ele cumpriu. Libertar o povo do Egito, ele cumpriu. Papai, Deus é tremendo. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não pode passar. A palavra de Deus, ela se cumpre. É preciso dizer algo aqui para você, tá bom? Que a garantia da perseverança divina não anula a responsabilidade e a perseverança humana. É preciso ter uma perseverança da sua parte. É preciso ter uma responsabilidade da nossa parte. É fácil parecer que antes de dizer que aquele que começou a boa obra em nós crentes, os irmãos aqui de Filipenses trazendo para nós hoje, também haveria de completar. É fácil falar isso. Mas Paulo elogiou os irmãos, o empenho, elogiou o trabalho deles em prol da obra de Deus. Em prol da obra de Deus, que é o versículo 5. Desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está elogiando esses irmãos por causa do seu empenho. Que nós devemos ter esse empenho, esse compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Tenha a vida com Deus, tenha a comunhão com Deus. Não deixe o amor se esfriar. Começou na fé, termina na fé. Começou no amor, termina no amor. Começou bem, termina bem. O segredo não é só começar bem, é terminar bem. O fim é melhor do que o começo. Salomão começou mal, começou bem, terminou mal. Então aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você vê que Deus começa a obra e Deus termina a obra. Eu não sei qual obra, qual negócio, qual empresa você está começando, um ministério que está começando, sua vida, seus sonhos, seus projetos que está começando. Comece bem, comece certo, como diz alguns, comece com o pé no chão, e eu digo, comece com fé, comece com oração, comece olhando para Deus, comece olhando para os céus, porque é de lá que vem o teu socorro. E quando você confia no Senhor, o Deus que começou a boa obra, Ele vai te direcionar para você fazer aquilo que está dentro dos planos dEle, e Ele vai fazer a luz dEle brilhar nos seus caminhos, nos seus negócios, e aquilo que tinha para dar errado, já deu tudo certo. Diga comigo, já deu tudo certo na minha saúde, na minha família, no meu ministério, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, emocional, sentimental, social. Diga comigo, em todas as áreas, já deu tudo certo. Diga, eu profetizo que até o que ia dar errado, já deu tudo certo. O Deus que começou é o Deus que vai terminar. E essa obra, algo que você está fazendo, que é muito especial, que é muito importante,
que você tem recebido a retaliação, você tem recebido levantes contra essas situações, pessoas se levantando, o mundo espiritual se levantando. Não pare, não desista da sua família, não desista do seu sonho, porque o Deus que colocou o plano, o projeto, e você está executando, por mais difícil que seja, levante a sua cabeça, porque de Deus vem o teu socorro e Deus vai cumprir esse plano, esse processo que Ele tem para a sua vida, essa promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Eu finalizo com um versículo que diz: aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar em vós até o dia de Jesus Cristo, aquele grande dia que nós vamos encontrar com o nosso grande Rei dos Reis nas nuvens e seremos semelhante a Ele. Deus te abençoe, compartilha, dá um like, mande para várias pessoas, se inscreve no canal. Um abraço e um beijo no seu coração. Fica com Deus.